Flávio Dino cometeu ali, né, pessoal, um sincericídio e acabou soltando aquela bomba que diz que a Polícia Federal está a serviço dos interesses do presidente Lula. Essa fala não pegou muito bem, eu vou trazer aqui a repercussão de toda essa fala aqui, também a fala, né, autoritária de Lula dizendo que as pessoas não precisam saber os votos individuais dos ministros do STF. Eu vou trazer essas informações para vocês. Antes eu peço, deixa o like, compartilhe muito em todas as suas redes sociais para as pessoas terem acesso a essas informações que eu vou trazer aqui. Primeiro aqui eu vou colocar um vídeo onde teve ali na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, onde o Sargento Farrur, Paulo Bilinski, né, e o Gilvan da Federal, que já foi da Polícia Federal, fala sobre o Lula dizer, o Flávio Dino dizer que a Polícia Federal está aí à mercê do governo Lula, né? Isso é intervenção na Polícia Federal, mas a grande imprensa fica, ó, pianinho. Você não ouve falar isso na grande imprensa. Então vamos para os vídeos de hoje. Também tem o Pix na tela, se você puder ajudar financeiramente. Tá aí o QR Code, pixdireitanobrasil@gmail.com. Vamos lá. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria que aquele assunto que o deputado Gilvan, meu amigo deputado federal Gilvan, levantou a respeito da fala, ao meu ver, ao nosso ver, criminosa do Dino, dizendo que a Polícia Federal está a serviço das pautas, da causa do Lula. Eu gostaria de ressaltar aqui, deputado Santos, o meu respeito à instituição Polícia Federal. Eu sou admirador da Polícia Federal, de grande parte do efetivo da Polícia Federal. Eu acho que as coisas devem ser bastante separadas. Mesma coisa quando nós citamos as Forças Armadas. As Forças Armadas estão intactas, Exército, Marinha, Aeronáutica. Agora, o que nós temos que criticar são pessoas, homens e mulheres, que muitas vezes, sem pudor, sem caráter, comandam essas forças. Pessoas que têm poder de decisão, né, que tomam decisões erradas, decisões em desfavor da sociedade, em desfavor do que é correto. Mas a instituição Polícia Federal tem o respeito do deputado Sargento Farrur e tenho certeza que tem o respeito dessa Comissão de Segurança Pública. Trabalha com afinco, combatendo o crime, mas infelizmente recebe ordens absurdas que vão contra os anseios da sociedade, tanto do seu ministro da Justiça como do presidente Lula e também de ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes. Então aqui, o meu respeito à instituição Polícia Federal do Brasil. Força e honra! Obrigado, deputado Sargento Farrur. E é um sentimento, Farrur, meu amigo Farrur, você com grande experiência de polícia de rua, é o sentimento da população, né? E quando nós vimos dois pesos e duas medidas, né, até pela imprensa, que criticava e criticou e que colocou vícios na nomeação do então delegado de Polícia Federal, Alexandre Ramagem, para ser diretor-geral da Polícia Federal, quando não tinha nada na lei e nem fora da lei que impedisse ele de ser o diretor-geral. Hoje ninguém fala nada quando vimos aí, né, situações esdrúxulas. A tentativa de usar politicamente a Polícia Federal é dioturna. E isso não é um fato novo. Gilvan e Ramagem, vocês na PF sabem disso. Não é fato novo. Nós já vimos esse filme. Esse filme nós já vimos lá atrás. E depois vimos o que aconteceu. Porque aqueles bisonhos que acham que tem o domínio dos fatos e não tem, porque ninguém manda na Polícia Federal, em termos políticos. A Polícia Federal tem a sua autonomia e ela é subordinada à Constituição. E é a lei que estabelece as atribuições da Força Policial Federal. Qualquer um, se me colocarem amanhã como ministro da Justiça, ou o Sargento Farrur como ministro da Justiça, e tentar utilizar da instituição politicamente, também vai se dar mal, porque não é assim que funciona. Então, parabéns, Sargento Farrur, e nós, né, estamos atentos para que
nenhum bisonho. Eu quero que aqueles que não conheçam vão no dicionário observar que a palavra bisonho, aquele que não tem conhecimento, né? Gente que nunca pisou numa delegacia da Polícia Federal querendo achar que manda na instituição Polícia Federal. Nunca pisou num posto da Polícia Federal, seja em qualquer lugar, seja aqui em Brasília, ou lá no Oiapoque, ou lá no Chuí. Deputado federal, delegado Paulo Bilinski. Antes de eu soltar o Paulo Bilinski falando, deixa eu só voltar aqui. Tem eu vou abrir uma página aqui pra vocês. A fala do Gilvan da Federal, que ele fez antes do Farrur, tá? É porque eu não achei essa... me enviaram agora. E eu vou soltar aqui pra vocês. Muito interessante essa fala aqui dele, tá? Eu vou jogar aqui pra vocês. Deixa só eu achar onde eu joguei aqui. E... joguei aqui. Beleza, eu vou soltar pra vocês aqui na tela. Curte, comente, compartilha. Preste bastante atenção nesta fala do deputado Gilvan da Federal. Vamos lá. Curte, comente, compartilha. E eu quero garantir ao senhor, presidente Lula, que essa Polícia Federal, hoje, toda ela, está a serviço de uma única causa, que é a sua... O problema aqui é esse som de fundo. É esse som de fundo. Então, eu vou soltar lá o Paulo Bilinski, que é melhor pra vocês, tá? Vou soltar o Paulo Bilinski, que é melhor, porque lá até o som de fundo eu achei que não tinha som de fundo. Vamos lá. Muito obrigado, senhor presidente. Queria destacar que desde o dia 1º de janeiro, o ministro Dino, ministro do Lula, o comunista Dino, autodeclarado, ele pratica uma série de irregularidades, ele vem prejudicando de forma extrema a indústria do tiro no Brasil, os clubes de tiro, as lojas, os atiradores, o direito de defesa do cidadão. E mais recentemente apresentamos então um pedido de impeachment do ministro. O pedido de impeachment tem por fundamento a não apresentação das imagens referentes ao 8 de janeiro. O Ministério da Justiça possui mais de 140 câmeras de vigilância com ângulos diferentes. E ele apresenta somente 4 imagens. Ele culpa a empresa responsável pelo armazenamento das imagens. A empresa diz que não é culpa dela. Então, esse fato isolado já é suficiente para o impeachment do ministro. E hoje nós temos essa fala absurda, criminosa, em que ele deixa de considerar a Polícia Federal uma instituição de Estado e coloca a Polícia Federal como instituição de governo, como escrava dos mandos e desmandos do presidente Lula. Um absurdo. Nós já estamos preparando o impeachment não só do Dino, como também do presidente Lula, com base nessa declaração. Por quê? É criminoso você colocar uma instituição de Estado a serviço do governo. A Polícia Federal está aqui para apurar infrações penais e não para servir a um projeto de poder de um governo comunista. Esse tipo de polícia é a polícia soviética, a polícia nazista, não é o tipo de polícia que nós temos no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Concordo muito, Bilinski. muito. Com a palavra, deputado Gilvan da Federal. Presidente, tem muitos policiais federais, a maioria dos policiais federais são contra da corporação, são contra o que vem acontecendo dentro da Polícia Federal. Mas tem medo de perseguição. Já teve policial federal Caio demitido, policial de São Paulo, como é que é o nome? Campete, sendo perseguido. Então, assim, a maior parte, grande maioria da Polícia Federal é contra essas arbitrariedades que vêm acontecendo. Então, nós, deputados, o pouco ainda de liberdade que a gente tem que levantar nossa voz para uma polícia de Estado, uma polícia a qual a gente faz parte, não é uma polícia a qual nós fazíamos parte, nós fazemos parte da Polícia Federal
E, mais uma vez aqui, eu presto a minha, não só o meu respeito, mas a minha admiração pelo deputado delegado Ramage, que, quando foi anunciado que seria o nosso diretor, a tropa, os agentes, escrivãs, papiloscopistas, administrativos, infelizmente, a gente tem que tocar o dedo na ferida. Infelizmente, dentro da Polícia Federal existe, sim, em alguns locais, um conflito entre agentes, escrivães e delegados. E quando foi anunciado o nome do delegado Ramage, foi unânime a esperança de uma nova Polícia Federal. Infelizmente, por uma decisão arbitrária do ministro Alexandre de Moraes, não estava lá. Então, assim, é algo temeroso, porque foram décadas de trabalho de homens e mulheres da Polícia Federal para tornar a Polícia Federal o que é hoje. E eu acho que esse ex-presidiário e o ministro Flávio Dino farão de tudo para destruir a imagem, o respeito da Polícia Federal perante a população brasileira. Porque eu participei, todos nós participamos de operações onde a gente, quando ia na casa de um político, saía com malas de dinheiro. Agora a gente vai na casa de um político, é cartão de vacina, é relógio, Rolex, é isso, aquilo. Então, é CAC, porque o cara não regularizou, não recadastrou. Então, assim, é algo absurdo. Essa operação Lesa Pátria acabou a corrupção no Brasil, o narcotráfico. E só mais 30 segundos, eu queria prestar aqui minha solidariedade à policial militar Lorena Barros. Ela foi agredida quando, junto com a equipe de policiais militares, efetuando a prisão de traficantes, foi agredida, ficou com o rosto todo ensanguentado. E aí eu pergunto, deputado Sargento Faur, cadê as feministas para se revoltarem de uma mulher ter sido agredida? Só que essa mulher é uma policial, então vocês não vão ver nunca. Agora, se é um criminoso que, por acaso, no estrito cumprimento do dever legal, o policial teve que utilizar da força, pelo amor de Deus. Então, que a policial Lorena se recupere, que Deus abençoe. Parabéns à Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Obrigado, presidente. Eu tenho aqui, eu achei, pessoal, a fala aqui. Enquanto ele estava falando aí, eu encontrei a fala sem a musiquinha de fundo. Ele falou aqui, foi algo excepcional. Foi algo essencial. Que precisa ser dito, sim. E que precisa ser levantada a nossa bandeira para tudo isso que está acontecendo de arbitrariedade no Brasil. Quando nós encontramos políticos realmente dispostos a falar por nós, como o Gilvan da Federal, o Paulo Bilinski, o Sargento Faur, nós temos que dar valor. Nós temos que dar valor, porque não é todo dia que aparece, não. Vou jogar na tela para vocês, vamos acompanhar, vamos lá. Me incomoda muito o senhor usar a Polícia Federal como se a Polícia Federal tivesse começado a trabalhar agora. Isso aqui é pro A Polícia Flávio Federal Dino. vai existir. O senhor não é dono da Polícia Federal. A Polícia Federal vai existir com ou sua existência. Polícia Federal espera apreender volume recorde de cocaína este ano, 2022. Presidente Jair Bolsonaro. 11 de abril. Isso aqui foi em 11 de abril. Polícia Federal bate recorde de apreensões de drogas, 2021. Presidente Jair Bolsonaro. Número de presos por pornografia infantil cresce 72% no Brasil em 2022. Presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal bate recorde em apreensão de ativos 2021. Presidente Jair Bolsonaro. E aqui eu passaria a tarde inteira falando do que a Polícia Federal faz, fez e sempre fará. Não usem a Polícia Federal como se ela dependesse do ministro da Justiça. Lá existem homens e mulheres honradas que irão trabalhar, que irão enfrentar a criminalidade. O senhor disse aí, na verdade, mais uma acusação. Abre aspas. Quem diz enfrentar o crime, mas na verdade é sócio dele. A minha pergunta é essa. O senhor se referiu a quem? Ao presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade dominada por uma facção criminosa. Nenhum secretário de Segurança Pública do nosso país
sobre uma comunidade. Nós estamos falando aqui, não é de uma comunidade porque as pessoas são pobres, numa comunidade dominada pelo Comando Vermelho. O presidente Jair Bolsonaro não sobe numa comunidade, a não ser que ele tome tiro ou suba trocando tiro. Então eu gostaria de saber a quem o senhor dirigiu essa acusação. Isso aqui, pessoal, isso aqui só foi para elucidar o que ele tinha falado lá em abril deste ano, em abril, quando o Flávio Dino subiu no Complexo da Maré e tal, vocês sabem o final dessa história. E desde ali, nós ficamos com a pulguinha atrás da orelha querendo saber, caramba, como que o cara consegue subir numa comunidade dominada pelo tráfico, sem que nada aconteça com ele e com poucos policiais